melhorar a autoestima, se conhecer melhor, ser mais confiante, dar a volta por cima diante de uma diversidade. São muitas pressões e desafios que a mulher precisa enfrentar. Ainda é preciso mostrar que é capaz, só sendo mulher, para entender que é preciso vencer uma batalha dia a dia. Mas não somos de ferro nem Mulher Maravilha, somos de carne e osso. E muitas vezes essa sobrecarga, como por exemplo uma separação, nos deixa sem chão, sem rumo. O que fazer diante de uma situação como esta? E para falar sobre este assunto, a gente convidou um especialista. Você já ouviu falar em mentoria para mulheres? Bom, eu nunca escutei. Por isso, eu estou aqui com a Márcia Freitas. Tudo bem? Tudo bem, Luciane. Bom, para começar o nosso bate-papo, né, pessoal de casa saber o que é mentoria para mulheres? Ai, que bacana a sua pergunta. Mentoria para mulheres é quando uma mulher ela acha que ela precisa de ajuda em uma determinada área da vida dela, seja pessoal ou profissional, e ela busca alguém que ela confia, é importante essa conexão, alguém que ela confia e que tenha experiência, que já tenha passado pelo processo que ela acha que ela tem necessidade de melhorar. Então isso nós chamamos de mentoria. O mentor, ele não precisa ser mais velho do que o seu mentoriado, é uma ideia errada que as pessoas fazem. A premissa é a experiência, então a pessoa precisa ter experiência naquela área que ela vai ajudar essa mulher. Entendi. Agora, Márcia, muitas mulheres têm uma dificuldade para entender o momento de buscar uma ajuda. Esse momento, Luciane, é aquele momento em que você fala assim, não dá mais para eu continuar da forma que está. É algo que está doendo demais, está me atrapalhando. Então, esse é o momento em que você está preparada. Você trouxe um assunto interessante. A pessoa precisa estar no momento certo, porque senão ela não vai conseguir entender, ela não vai conseguir absorver, né, a mentoria. E são muitos os motivos que levam uma mulher a procurar uma mentoria para ela? São muitos os motivos. Um dos motivos pode ser a baixa autoestima, a falta de autoconfiança, a própria falta do autoconhecimento. Por que eu me comporto de tal forma? Por que certas coisas não vão à frente na minha vida? Então, nesses momentos, essas mulheres elas pensam assim, alguma coisa está acontecendo que eu não estou conseguindo caminhar como eu gostaria. Então, esse é o momento que desperta, né? Que essa mulher sente necessidade de buscar uma mentoria. É isso mesmo, e a gente sabe como que as mulheres têm que enfrentar desafios dia a dia, né? Inclusive, você tem um programa chamado Recomeçar, que é para mulheres que passaram por essa questão do divórcio, né? Da separação, que é um momento extremamente difícil. Esse é um dos momentos em que as mulheres me procuram, um momento em que elas precisam reestruturar a sua vida, a sua nova vida, após vivenciarem um divórcio. O divórcio é um momento muito difícil na vida de uma mulher e, infelizmente, o divórcio ele é muito negligenciado ainda, a dor do divórcio, ele ainda é muito negligenciado pela sociedade, porque é um luto que essa mulher passa. Então, nesse momento, ela precisa, sim, de ter uma ajuda. E o programa Recomeçar, ele veio especificamente para isso. É interessante, Márcia, que você falou a questão do luto. O luto, ele é necessário, né? É necessário. O nosso método, ele é parte pelo princípio das 5 fases do luto, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, é a acomodação, quando você aceita que aquilo de fato aconteceu. O luto, ele é necessário, mas você não pode ficar nele para sempre. Exatamente. E tem o momento certo, talvez, naquele momento de luto, para a mulher falar assim, eu preciso de ajuda? Normalmente essas mulheres que me procuram é porque elas ao vivenciarem a separação, o divórcio, elas percebem que elas não estão conseguindo passar aquela fase de depressão, tem aquele momento da autoestima, fica com a autoestima baixa, então ela começa a perceber que ela precisa de ajuda. E o Recomeçar, ele veio para isso, é um momento em que nós temos essas mulheres juntas, nesse momento de compartilhar, trabalhamos muito a sororidade, né? A irmandade entre mulheres, você tem um lugar seguro para você compartilhar a sua dor, porque às vezes a mulher ela passa pelo divórcio e ela ouve de outras pessoas, mas você ainda está sofrendo
sofrendo por causa disso, já aconteceu há tanto tempo, você ainda sofre com isso. E nós precisamos entender que não tem o tempo certo. Existem as fases do luto, mas nós não podemos ser muito rígidas nesse momento. E quando você está num momento como o programa Recomeçar, em que você está com várias mulheres vivendo a mesma dor, você está num ambiente seguro, em que não haverá julgamento. Essas pessoas, elas vão compreender, elas vão compartilhar as dores que elas estão sentindo e assim elas vão traçar um plano de ação para o futuro, para essa nova vida, porque há a vida após o divórcio. Há um recomeço. Há um recomeço. Todas nós temos o direito de recomeçar. E eu me sinto muito confortável e de uma forma muito responsável trazer o programa Recomeçar, porque eu vivenciei essa dor. A mentoria é isso, é alguém que passou por aquilo, ela tem uma experiência, ela pode compartilhar então aquilo que ela vivenciou com as outras pessoas. Nós trabalhamos com o livro de tarefas, porque elas têm tarefas para fazer. Olha que legal, interessante. é interessante você falar sobre isso. É muito interessante. Então, nesse livro de atividades, elas fazem algumas atividades, até algumas atividades de coaching que eu trago também, para que ela possa entender o momento do luto que ela está passando, para que ela possa escrever uma carta se despedindo da história que ela viveu. Porque ela teve uma história, ela vai jogar essa história fora? Não é a história dela. E às vezes essa história aconteceram os filhos, olha quanta coisa bacana que aconteceu. Sim. Então essa mulher, ela vai, é o momento em que ela vai se despedir dessa história, ela vai agradecer por essa história que ela viveu e se preparar para uma nova história. E essa nova história, Luciana, ela não precisa ser com outra pessoa. É uma nova história com ela mesma, é o momento dela se conhecer, é o momento dela estar feliz com ela mesma. Nós não estamos preparadas para viver uma separação. Ninguém quer viver uma separação porque é algo realmente doloroso. Mas infelizmente, às vezes por uma questão de saúde emocional, às vezes até mesmo de saúde física, ela precisa fazer essa opção, né? Às vezes é a única opção que ela tem. Às vezes a escolha nem é dela, isso acontece. Mas ela precisa respeitar que o outro tem o direito de não querer mais viver naquela relação. E você faz um trabalho super bacana que é a escrita terapêutica. Escrita terapêutica é uma técnica usada na psicologia como terapia mesmo. É o momento em que você escreve tudo que você está sentindo, os seus sentimentos, as suas emoções. E olha que bacana, você não tem um compromisso com gramática, com versos, com rimas. E é para alguém ler? Não, é para você, é um caderno para você, é um momento seu, com você mesmo, em que você vai colocar ali o que você está sentindo. Depois, o que você vai fazer com isso? Você pode rasgar, você pode queimar, ou você pode simplesmente deixar aqui escrito que é um lugar seguro e depois, meses depois, você relê aquilo novamente. E olha que bacana, você fala, poxa, eu estava dessa forma, já não estou mais, ou então, poxa, eu continuo da mesma forma, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso procurar ajuda. Isso é muito bacana, é muito saudável, né? Vou confessar que há uns anos atrás, tem muito tempo, sem saber, eu passando por uma dificuldade da minha vida, eu peguei uma agenda velha que eu tinha e todos os dias eu escrevia o que eu sentia ou o que eu queria. E um tempo atrás eu achei essa agenda e li. Eu falei assim, meu Deus, como que o tempo passou e naquele momento me ajudou, sem saber. Você já estava praticando a escrita terapêutica. Que bacana. E como funciona? Vou te explicar. No nosso caderno de escrita terapêutica, você não precisa ter o caderno de escrita terapêutica. Esse é o caderno que eu fiz para as minhas mentorandas, né? Mas você tem uma agenda, tem um caderno e ali você vai escrever tudo o que você está sentindo naquele dia. É bom que você esteja num ambiente seguro, num ambiente tranquilo. Você não tem compromisso com regras gramaticais, você realmente vai escrever aquilo que você está sentindo. No caderno de escrita terapêutica que eu fiz para as minhas mentoradas e para quem tiver vontade de adquirir, eu fiz, além disso, um inventário sobre a sua vida, né? Suas forças, suas fragilidades, algumas ações que você precisa tomar, porque não adianta só você perceber como você está. Eu percebo como eu estou, eu não estou bem, mas o que eu posso fazer para melhorar? É muito importante quando nós estamos passando por algum momento difícil na nossa vida ou de importantes decisões, procurar ajuda. Existem profissionais, né, preparados para fazer isso e já tem um versículo na Bíblia que fala assim, há sabedoria na multidão de conselhos. E para te encontrar, Márcia, você que trabalha aí, mentoria para mulheres. Eu faço trabalho basicamente online, faço muito trabalho online, trabalho presencial também. Eu tenho meu telefone de contato,
para as pessoas, né, que tiverem interesse. Tem Vamos o meu colocar aí na telinha agora para vocês. Isso, para vocês que querem saber. Tem o meu Instagram, Márcia Freitas Mentora, e é um trabalho muito bacana com mulheres. Muitas mulheres têm me procurado, não só por questões pessoais, mas por questões profissionais também. Olha que mulheres legal. que são gestoras e precisam trabalhar a autoconfiança, a autoestima. E os resultados são bons. Tá? São bons. Os depoimentos são maravilhosos. Tá certo, Márcia. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho mais sobre essa mentoria, né? Tão importante que ajuda aí tantas mulheres. É isso, gente. TV Ambiental, a TV que te reconecta com mulheres empoderadas.